E aí, galera, tudo jóia? Agora são meia-noite e 20. Estou aqui preparando a aula especial 5 para vocês e surgiu algumas ideias, algumas situações que é importante a gente analisar e saber o conhecimento. Porque não adianta apenas saber trocar peça ou colocar um inversor para funcionar, você saber o porquê, como ele funciona, o porquê você trocou aquela peça e como que se baseia o sistema de potência. Então, nas próximas 5 aulas especiais, nós vamos ter um conteúdo bem bacana, bem voltado à prática de eletrônica de potência, a base mesmo. E hoje vai ser um tema muito interessante. É um dispositivo que é muito empregado, principalmente na área de eletrônica de potência, de circuitos de disparos e análise em altas frequências. É um dispositivo que vocês vão ver muito dentro dessas placas eletrônicas. É um inversor de sinal, porém ele não é apenas um inversor de sinal. Ele é um inversor de sinal com uma port limit trigger. Isso é de suma importância, principalmente em chaveamentos de alta frequência, para que retiramos os espúrios, os ruídos provocados e não ativamos, ou seja, não ligarmos uma chave de potência, uma chave eletrônica, de forma inadequada. Ou seja, ligar uma chave no momento inoportuno, vamos dizer assim, e danificar o equipamento. Então nós precisamos de um sinal limpo, adequado, com um filtro de ruídos bem bacana e qual a gente vai explicar agora. Como vocês podem ver aqui, ó, vou passar para a mesa. Nós temos aqui, ó, esse daqui é uma placa de um controlador de um motor, um servomotor, e ele possui um chip. Deixa eu virar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Ó, 74HC14. Vamos pegar outro. Aqui. Ó, HA14. Esse aqui é o SMD, mas é o 74HC14 também. Ó, HA14. Isso aqui é uma placa de controle de uma Softstar Vega, uma SSW07. Isso aqui é uma placa de disparo de um inversor CFW09 também da VEG. Vocês vão encontrar muito esse chip na VEG 74HC14. Não só na VEG, né? Vocês vão encontrar em várias outras marcas e modelos. Por quê? Porque ele vai ser utilizado. Quando não for o 74HC14, vai ser um circuito formado por um amplificador operacional, mas que tem a função de trabalhar com um Schmitt Trigger. E eu vou explicar para vocês agora como é que ele funciona. Ó, 74HC14 é a placa de potência de um CFW500. Essa é a placa de controle de um CFW700. Também, ó, deixa eu ver se a gente foca. Aqui, ó. 274HC14. Vou tentar focar aqui. Isso ali. Aqui. Então vocês vão ver muito esse CI ou esse dispositivo no circuito. E eu vou explicar para vocês agora como ele funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês na teoria e depois eu apresento um esqueminha na prática para vocês entenderem melhor. E aí, galera, bem? Então, como eu havia dito antes, tá frio aqui, hein? Rapaz, friozinho tá danado. Mas vamos lá. Schmitt Trigger na eletrônica de potência. O que é um Schmitt Trigger? O Schmitt Trigger é um dispositivo formado, a base dele é formada por um amplificador operacional com uma realimentação positiva. O que acontece nesse fator de termos uma realimentação positiva dentro de um amplificador operacional? Ele vai formar uma esterese, ou seja, um range ao qual o estado de saída do amplificador operacional só vai alterar se o valor for abaixo de uma faixa de valores, ou seja, um limiar mínimo. Ele vai ser 0 quando tiver uma proporção aí de, vamos supor, 1/3 do valor nominal, e ele vai ser 1 quando for 2/3 do valor nominal. Essa é uma equivalência, tá? Ele pode ser alterado de acordo com o projeto. Mas um Schmitt Trigger, deixa eu pegar uma caneta aqui, ele nada mais é do que um dispositivo que vai causar
esse tipo de sinal. Ou seja, ele só vai ser alterado, por exemplo, vai passar de 1 para 0 numa faixa de valores, e a mesma forma só vai passar de 0 para 1 também numa faixa de valores. Ou seja, a gente vai ter um limiar de variação máxima e mínima. Nós vamos ver muito isso dentro dos sistemas de reparo de eletrônica de potência. Por quê? Porque ele serve como um filtro para eliminar espúrios, sinais indesejados, disparo incompleto, incorreto nos dispositivos de potência. Até mesmo por quê? Porque nós temos o chaveamento em altas frequências, principalmente inversores. Soft start também, nós precisamos medir a passagem por zero, medir o ângulo de disparo, e a gente precisa de um sinal limpo. Qualquer distúrbio, qualquer espúrio que aconteça até chegar ao microprocessador pode causar um disparo equivocado, fazendo com que o equipamento não funcione, queime, cause alguns outros danos. E a gente vai ver muito esse 74HC14, se não ele, a gente vai ver um arranjo semelhante a isso daqui, ó. Há um amplificador operacional em módulo comparador com realimentação positiva. Sempre realimentação positiva. Para que tenhamos esse efeito de esterese dentro do circuito, precisamos que seja uma realimentação positiva. Ele pode ser inversor, com ganho unitário, ou seja, sem alterar os seus valores, como ele também pode ser não inversor. Entrou positivo aqui, sai positivo aqui. Tá? Esse aqui é o símbolo desse 74HC14. Ele é formado por 6 portas inversoras com um Schmitt trigger. A gente pode ver o símbolo dele aqui, ó. Esse aqui é o formato Schmitt trigger, ou seja, é o formato desse símbolo aqui de esterese. Então, falando um pouquinho do Schmitt trigger em circuitos digitais, principalmente os que comutam em alta frequência, existe muita interferência e ruído dos sinais de disparo. Isso devido às características físicas dos componentes, dos transistores da rede, da comutação de chaves eletrônicas, reatâncias parasitas que acontecem no sistema. Com o intuito de reduzir esses impactos causados pelos ruídos, por essas variações, nós aplicamos um filtro que possui essa esterese. E essa esterese acaba produzindo para a gente um debounce, que é vamos supor assim, um limiar de tempo também ao qual essa chave pode alterar o seu estado. Então, assim, a gente limita um range ao qual, abaixo desse valor mínimo, ele vai ser 0 e acima do limiar superior, ele vai ser ligado, ou 1. Sinais digitais vai ser 0 ou 1, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Eles são muito empregados em circuito de chaveamento, por quê? O sinal real, ele não é bonitinho como a gente enxerga de todas as formas. A gente tem ali os ruídos causados pela fonte e a gente tem essas variações, esses espúrios na rede que pode causar, por exemplo, esse daqui. Esse aqui seria um exemplo de um buffer, que simplesmente é um seguidor de tensão, ou seja, ele amplifica apenas a corrente. Mas se ele tiver capacidade de absorver esses espúrios, ele vai injetar um sinal semelhante a esse daqui. Tá vendo? Ele vai de 1 a 0, 1 a 0 muito rápido. E não é o que desejamos. O sinal desejado seria esse daqui, ó, limpinho. Ou seja, vem aqui, desce para 0, permanece e depois retorna. Porém, por conta dos espúrios, sem um filtro, você vai ver esses efeitos. E o que isso pode causar? Imagina que isso daqui é num IGBT, num braço de IGBT. E ele deveria estar fechado, ou seja, deveria estar em 0. E por conta desses espúrios, nesse ponto aqui, ele disparou, certo? Ó, como a gente pode ver aqui. Imagina que a chave do braço, essa aqui é a chave do braço negativo, e a chave do braço positivo está lá aberta também, fazendo seu trabalho de chaveamento. E de repente o semiciclo negativo dispara. O que vai acontecer? Curto-circuito, vai explodir. Então, para evitar, provavelmente você vai ver um circuito passando mais de uma vez por um circuito inversor desse. Aqui a gente tem um exemplo, como é que ele funciona. Ele é muito empregado e para a gente poder obter ondas quadradas a partir de um sinal senoidal, como vocês podem ver, a gente tem um range, ó, um limiar máximo e um limiar mínimo. Esse daqui é o sinal senoidal passando. Então, quando a tensão do sinal senoidal é superior ao limiar máximo, ele dispara.
ou seja, que ele entra em zero. E quando a tensão senoidal cai abaixo de um limiar inferior, ó, aí ele volta a disparar. E assim sucessivamente. Então a gente consegue pegar uma onda senoidal e converter numa onda quadrada utilizando um Schmitt trigger. E aqui é como ele é utilizado como filtro para eliminar ruídos. Como a gente pode ver aqui, ó, uma onda que deveria ser uma onda quadrada, porém é provocada por vários ruídos. Se nós não tivéssemos esse range, esse limiar aqui, tivéssemos apenas uma linha passando no meio, ele iria ser comutado várias vezes. E não é o que desejamos. Por exemplo, vocês podem ver aqui, deixa eu apagar só um pouquinho. Aqui. Por exemplo, ó, ele vai ao pico máximo e volta. A partir desse ponto aqui, ele disparou, entrou em corte. Porém, ó os ruídos, passando pela mesma linha mais de uma vez. Então, nós teríamos aqui vários outros cortes se não tivéssemos esse limiar, esse filtro, ou seja, essa esterese. Então, aqui, como a gente pode ver, ó, a gente tem vários ruídos. O sistema elétrico vai ser assim. Muito raramente você vai encontrar um sinal 100% bonitinho, sem nenhum espuro, sem nenhum... Então, ainda mais em equipamentos que chaveiam em altas frequências. Tá? Aqui a gente tem uma comparação entre um buffer e um comparador Schmitt trigger. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá aqui. Tá. Ó, aqui a gente tem um buffer, ele segue como limiar, ó, apenas uma linha, essa linha central. E o Schmitt trigger, ó, ele tem o limite superior e o limite inferior. Se vocês analisarem aqui, ó, o buffer, toda vez que a tensão passa para esse limiar central, ele alterna o seu valor. Ó, alterna aqui. Tá vendo? Ele alterna aqui. Então, assim, ele vai causar vários ativamentos de chaves que não deveriam ser feitas. E o Schmitt trigger não. Ele só vai alterar o seu sinal, o seu status atual, a partir do momento que ele ultrapassar o limite inferior ou superior. Como aqui podemos ver, ó, a tensão senoidal foi subindo, e só a partir do momento que ela ultrapassou o limiar superior, ela entrou em estado de ativação. E da mesma forma, ó, quando ela foi decrescendo, só a partir do momento que ela ultrapassou o limiar inferior, que ela muda o seu status. Ou seja, nós temos um range e com isso criamos aquela esterese desejada, eliminando alguns ruídos. Por exemplo, esse aqui é o sinal da onda, esse em vermelho. Aqui a do meio a gente vê o sinal com buffer, ou seja, apenas um seguidor de tensão. E aqui nós vemos um sinal já retificado, ou seja, uma tensão já filtrada, para que a gente possa aplicar em qualquer dispositivo de chaveamento. Aqui mais uma vez a gente tem um exemplo, ó, de um seguidor de tensão, o sinal ruidoso, causando várias ativações do circuito. E aqui nós temos o sinal com um Schmitt trigger. E temos um range superior e um limite superior e um limite inferior. E só a partir do momento que elas ultrapassam esses valores que elas alternam o seu valor. Ó. Então aí você consegue um sinal digital de disparo, um sinal digital de disparo muito mais limpo, que você possa trabalhar com segurança nos disparos das chaves eletrônicas. Porém, esse mesmo sinal ele pode causar um pequeno problema, que é um preço que a gente vai ter que pagar por termos um sinal adequado. No momento que nós colocamos um range de passagem, ou seja, isso daqui é uma faixa de valores ao qual ele vai se trabalhar, nós também aceitamos uma margem de erro, porque ele deveria, vamos supor aqui, ser ativado num ponto mais cedo e desligado também num ponto mais cedo, ou habilitado num ponto superior, depois desabilitado num ponto superior. Então nós vamos ter uma faixa aqui de erro no tempo de ativação dessa chave. Mas para termos um sinal mais preciso, isso vale a pena. Então a gente consegue trabalhar com essa margem de erro que é muito pequena, está na ordem aí de 1%, 1,5% no máximo. Bom, galera, essa aqui é a parte teórica da aula especial 5. Espero que gostem e eu vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.